Vamos fazer mais um vídeo sobre motor, né? Sobre motor monofásico. Esses que eu coloco T significa de trabalho, P partida. Digamos assim que de trabalho teve 5R de resistência nessa bobina e 5 nessa outra, 4 na de partida e 4 na outra. Se eu liguei ela aqui, o 2 com 3, então ela vai ficar em 10R, né? 5 mais 5, 10. E aqui 4 e 4, 4 mais 4 vai ser 8R. Valor em resistência. Mas isso aqui é o indutor, né? Mas a gente faz os cálculos no final em valor de resistência. A mesma coisa quase em eletrônica. Você vai entender agora. Digamos assim, que eu coloque, digamos assim, eu quero colocar esse aqui, digamos assim, que ele tenha um capacitor, tenha o pratinado e ele dá a partida. Aí tem platinado, centrífugo. Como eu vou rebobinar, vamos dizer que esse ferro aqui, o diâmetro dele seja o mesmo diâmetro de um motor trifásico e eu quero rebobinar ele para monofásico. Então, na parte do eixo, como não tem para eu colocar o centrífugo, né? Afinal, ali para colocar o centrífugo e botar pratinado, às vezes é curto, motor trifásico. Aí o que acontece? Então eu quero rebobinar ele para monofásico. Como é que eu faço para eu não usar o pratinado e o centrífugo? Então, quando eu vou colocar esse valor aqui de 8R, a capacidade desse de 10R, quando eu fazer o cálculo para um capacitor permanente, aqueles brancos, então o motor ele não vai ter força. Ele só vai ter força se ele tiver em vazio, sem correia, sem nada. Mas quando, digamos assim, você quer colocar ele que tem uma correia, né? E você vai usar ele numa forrageira, ou não sei, aí às vezes ele vai ter força se você colocar um pratinado centrífugo e colocar, digamos assim, o capacitor de 400, de 300, para poder ele ter força na partida. Então, como é que você vai fazer? Você vai tirar ele aqui, então, ele aqui, ele já mudou. Esse valor não é mais. Ele não é mais 8R, né? Então, se ele passou em paralelo, ele vai cair para quanto? Para 2. Né? Ele vai cair para 2, ele vai diminuir. Quer dizer, ele caiu muito. Mas aqui você vai ligar ele, dependendo. Você quer ligar ele em 110, aqui no meio, desse aqui. Você quer ligar ele aqui em 110 ou você quer ligar ele em 220? Digamos assim, ele aqui está em 220, né? Ele aqui era 0. Vamos botar assim. E daqui para cá ele é 110, né? Daqui para cá não é 110, é fechado os dois, né? Você vai ligar ele aqui, pode ser ligado aqui já, ele é 0, e você vai ligar ele em 110 ou 220. Então é isso que você tem que fazer. Você vai ter que fazer o cálculo, qual é o capacitor que você vai colocar aqui. Capacitor.
se ele é de 20, se ele é de 30, se ele é de 40. Então esse cálculo você tem que fazer para ver qual é o capacitor que você vai usar. Você vai ter que diminuir a capacidade da partida. Então, se você for fazer do começo, o rebobinamento do começo, então, se você já faz do começo, então você não precisa fazer esse valor de resistência muito alta. Você pode colocar um fio mais grosso, né? E você fazer que ele dê mais ou menos 3 ou 4 R, né? Para não botar um capacitor muito alto também aqui, né? Mas você tem que fazer o cálculo que, digamos assim, que ele é 10R e a de trabalho, que a partida ele seja menor 2 ou 3 vezes, 2 ou 2,5, não chegue 3 não, 2 ou 2,5 menos de que a de trabalho. Digamos assim que ele dê aqui 3,5 a de partida. Então ele vai ser o que? Ele vai dar 3 e pouco, passou quase, está chegando quase 3. Então eu posso deixar ele até com 4 mesmo. Posso deixar ele até com 4 aqui. 4. Pronto, 4R. Pronto, 4R. Esse valor do 4R ele vai dar o quê? Ele dá 2,5 já, né? Vezes 4 vezes 2,5, ele vai dar 10. Pronto, então já tá bom a minha partida. Essa partida aqui, como é que eu vou usar? Eu posso usar esses 4R, aqui é 220, e aqui eu posso botar também 220 também, para ele dar uma partida, um arranque bom. Digamos assim, que nem seja um capacitor, aquele do preto com pratinado centrífugo, quando ele dá um impulso, que o motor ele dê aquele pulo, aquele impulso, né? Aquela partida rápida, né? E segura. Se eu fazer com a capacidade dele, com a resistência, que ele seja mais ou menos 8, quase próximo desse, ele vai dar que nem tipo uma partida suave. Você vai ligar ele sem força. Ele não vai ter aquela força, só se ele não tiver peso. Digamos assim, se ligar uma forrageira, você vai ligar ele fica aquilo lento, não tem que ter nada dentro para ele para poder partir. Mas se você colocar ou 2 ou 2,5 menos do que o valor da de trabalho, aí ele vai dar um arranque melhor. Quando você ligar ele chega a dar aquela arrancada. Aí você diz assim, como é que eu vou ligar um capacitor e ele vai dar esse arranque? E eu vou ligar ele em 220, menos do que a de trabalho, e ele vai queimar? Ele não vai queimar não? Não, ele não queima. O que a gente já começa entendendo mais é quando a gente trabalha com eletrônica. Porque olha aqui um transformador pequenininho, que é aqueles transformador de fonte chaveada. Você vê como é as coisas. Aonde pega o 220 aqui, a entrada de 220 não, porque ele tem um capacitor tudo retificado, ele vai para 320, 340, dependendo da variação da tensão, né? Às vezes eles trabalham até com 360, 380 volts aqui nele. E o tamanho do fio de rebobinar, ele não dá 3 metros de fio não. Não dá 3 metros de fio não. Mas por que ele suporta essa voltagem em cima de 2 ou 3 metros de fio? Isso aqui é através de cálculo de quê? Ele trabalha com PWM. Entendeu? Ele trabalha com PWM. Então, você tem que ver qual é a frequência que ele vai trabalhar. Se for em 60 Hz, ele pega fogo, ele estoura. Então, ele tem que trabalhar com uma frequência muito alta. Às vezes, ele trabalha com kHz. Essas fontes chaveadas, ela trabalha com de 30 kHz para frente, é 35 kHz, 38, 40, 42 kHz. As máquinas de solda trabalham com 45 kHz, 45, 46, 48, 50, tem dias que é 54, 55 kHz, para poder dar uma frequência muito alta para poder
o transformador ele suportar, entendeu? Para ele reconhecer realmente que ali é um valor de uma resistência, entendeu? Então, no próximo vídeo eu mostrarei como é passo a passo para você fazer o cálculo desse. E fica com Deus e muito obrigado. Até o próximo vídeo.